Vamos à palavra de Deus, Salmo de número 91. Quem não conhece o Salmo 91, pelo amor de Deus? Mas eu não vou ler ele por completo, quero apenas focar do verso 1 ao verso 8. 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, continue. Mas tu somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Verso 1 novamente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é um descanso baseado no que eu vejo, é um descanso baseado no que eu sinto, é um descanso baseado naquilo que eu tenho como percepção física do que está à minha volta. Muitas vezes tem algo à nossa volta e a gente não vê, mas a gente percebe. E é exatamente nesse verso que eu quero focar. Também no verso 2 e verso 3, mas em especial no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga para alguém que está do seu lado o meu tema. Diga: Ele está comigo. Senhor, nós acreditamos que o Senhor está conosco. Nós acreditamos que o Senhor está todos os dias de nossa vida ao nosso lado. Tua palavra diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, ali estás. Se eu descer e fizer a minha cama no inferno, ali tu estás. Não há, Senhor, onde nós possamos ir que o Senhor não esteja junto conosco. Mas ajude-nos a ter esta percepção de que de fato o Senhor está conosco, para que não tenhamos medo das coisas que acontecem e que vêm. E eu peço, abençoe-nos através dessa palavra. Alimenta o nosso espírito e fortalece, Senhor, a nossa alma, em nome de Jesus. E quantos podem, digam amém. Por favor, tome o seu assento. Salmo 91 é um salmo que, por muitos estudiosos, ele foi escrito por Moisés, porque as características que ele descreve de Deus são características que apenas Moisés viu. Claro, Davi, ele viu a peste perniciosa, ele viu o mal vindo quando Deus enviou a praga através daquele anjo e matou aqueles homens por conta do pecado que ele cometeu em contar o povo, que na verdade ele estava contando com o povo. Mas há algumas características que não condizem com o que Davi viveu, mas exatamente com o que Moisés viveu. E é interessante que o Salmo 91, para muitos, ele é um salmo que foi escrito no início da peregrinação no deserto. Você lembra, 40 anos o povo passou andando no deserto. Então ele é um salmo que, para a grande maioria, ele foi escrito por Moisés no início da jornada de 40 anos no deserto, no início dessa fase de transição. Essa fase de transição entre Egito e a terra prometida, que durou 40 anos, foi uma fase de muita murmuração, de muita reclamação. Moisés teve um deslize, mas na maioria do seu tempo, na maior parte do seu tempo, ele manteve o controle, ele manteve a paz. Ele por 2 vezes teve um deslize, quando ele quebrou as pedras e quando ele bateu na rocha.
Mas se você for olhar o deslize mental, espiritual, a regressão espiritual que o povo teve foi muito frequente. A Bíblia diz que, em certa passagem, que enquanto eles estavam ainda com a comida na sua boca, eles começaram a reclamar e a se lembrar do que tinham no Egito. Eles estavam com a comida, com o que Deus havia preparado para eles na boca. Eles ainda estavam saboreando o que Deus havia acabado de enviar e já estavam reclamando do que eles tinham e do que não tinham mais. Tem pessoas, irmão, que elas não precisam esperar muito tempo para reclamar. Elas, com a provisão na boca, com a resposta nas mãos, já começam a reclamar, começam a se lembrar e achar que o que houve antes era melhor do que o que está acontecendo agora. Uma fase de transição é uma fase que todos nós passamos. É uma época onde você não está nem onde começou, nem onde vai chegar, você está indo para lá. Só que nesse momento de transição você tem preocupações, você tem medos. Você tem preocupação e medos porque você está passando por um lugar que você nunca passou antes. Você está vivendo algo que você nunca viveu antes. E você tem responsabilidades e tem obrigações que te deixam apavorado, no qual você se pergunta: será que eu vou dar conta de lidar com todas as minhas obrigações? Porque eu teria convicção, paz, que se eu estivesse lá, eu daria conta, porque lá eu já sabia o que me esperava. Mas agora eu estou numa fase onde tudo é novo. O deserto para eles é um lugar novo. E você não precisa estar num deserto para ser um lugar novo. Às vezes, o teu lugar novo, o teu momento de transição é um novo trabalho, é uma nova cidade, é um novo estado, é uma nova fase da sua vida. É você ter se tornado pai, mãe, marido, esposa. É você ter se tornado agora finalmente patrão. Então todo mundo tem uma fase de transição. E nessa fase você começa a ficar preocupado, porque você fala: Senhor, será que eu vou dar conta de lidar com tudo que eu tenho que lidar? Será que eu vou dar conta de pagar as contas que eu tenho que pagar? Será que eu vou dar conta de arcar com as despesas que eu tenho que arcar? Porque eu estou andando num caminho que eu nunca andei antes. Eu nunca passei por isso antes. Eu nunca vivi o que eu estou vivendo. Eu não sei o que me espera daqui uma semana, não sei o que me espera daqui 1 quilômetro, não sei o que me espera daqui 1 mês. E tudo te leva a entender que é exatamente nesse momento em que Moisés escreve esse salmo. Ele escreve um salmo que serve como remédio, como vitamina para a sua fé, como algo que venha te trazer estabilidade num momento instável, que venha te trazer paz num momento caótico. Porque quando você está num momento caótico, se você não correr atrás de algo que te dê paz, dificilmente a paz vai te alcançar. A maioria das pessoas esperam que a paz alcance elas. Meu querido, a paz não te alcança, você é quem alcança ela. A paz não te alcança, é você que alcança ela. Se você não correr atrás de algo que te traga paz, dificilmente você terá paz. Diga para alguém que está do seu lado: você tem que correr atrás da sua paz, irmão. A gente pede tanto: Senhor, me traz paz, me traz paz, me traz paz. Meu querido, não tem nenhuma veracidade bíblica você pedir para Deus te trazer paz. Deus te traz paz quando você busca paz. Filipenses diz que a paz que excede todo entendimento, ela vem quando você busca ela. É uma palavra simples, mas eu quero que você já primeiro pense: será que você de fato está buscando paz? Ou você só está pedindo por paz? Sabe, vir na igreja é uma das coisas que você faz para buscar paz. Só que muito mais do que vir para cá, é você entrar no esconderijo do Altíssimo. Porque o esconderijo do Altíssimo é o único lugar, não há outro lugar, não há igreja, não, é o único lugar. Você pode ir para a Terra Santa, ficar na Terra Santa 1 ano morando lá. O único lugar onde você entra de um jeito e sai de outro jeito. Todo mundo que vai para a Terra Santa volta de lá querendo falar: não, Deus me deu uma revelação e papapá, eu agora estou em paz, eu tive uma visão da minha vida, Deus disse que vai fazer nos próximos 5 anos da minha vida. Você não tem que ir a nenhum lugar físico para receber proteção, renovo, certeza.
tudo que você precisa entender é que existe um lugar, e esse lugar é espiritual. Esse lugar, ele não pode ser acessado pelo corpo. Esse lugar, ele é acessado pelo Espírito. E esse lugar o salmista chama de o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o lugar onde você tem paz no momento de transição. Momentos de transição são momentos de pressão. Momentos de pressão revelam o que tem dentro de você. Se você pega uma laranja e espreme uma laranja, vai sair dela suco de laranja, não vai sair suco de limão. Não vai sair suco de limão porque nada muda o que tem no interior da laranja. Diferente de você e de mim. Na hora da pressão, o que sai da gente, às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins. Os 40 anos no deserto foram um momento de pressão. E enquanto o povo murmurava e reclamava, Moisés mantinha a cabeça no lugar, porque Moisés habitava no esconderijo do Altíssimo. Olhe para mim, Deus vai te deixar passar por momentos de pressão, porque momentos de pressão revelam o que você tem por dentro. Você pode vir para a igreja o quanto você quiser, e ainda assim, no momento da pressão, você perder o sono, perder a paz, perder a tranquilidade, entrar em histeria, entrar em pânico, porque não é vir para cá que resolve. O que resolve é com que frequência você entra no esconderijo do Altíssimo. Por isso que ele disse, aquele que habita. Habitar significa aquele que fez daquele lugar moradia. Veja, eu não posso morar na igreja. Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para cuidar das minhas coisas, da minha vida, da minha saúde. Eu não posso morar. Então, se o esconderijo do Altíssimo é um lugar físico, eu estou com um problema. Por quê? Porque só vou ter paz, só vou ter tranquilidade se eu ficar dentro dele fisicamente. Mas ele é um lugar espiritual. Ele é um lugar espiritual no qual você consegue acessá-lo em qualquer lugar. Você pode estar no tribunal fisicamente e com o seu espírito no esconderijo do Altíssimo. Você pode estar no centro médico, você pode estar na UTI, no pronto-socorro, fisicamente e espiritualmente estar no esconderijo do Altíssimo. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar no meu carro, eu posso viver 24 horas por dia, incluindo as 8 horas, pelo menos as 8 horas básicas. As 8 horas básicas você tem que dormir no esconderijo do Altíssimo. Por isso que é um lugar que ele diz, aquele que habita, aquele que faz dele a sua morada. Porque uma vez que você faz desse lugar sua morada, momentos de pressão não te quebram, porque momentos de pressão vêm para revelar o que tem dentro de você, e quem habita no esconderijo do Altíssimo, na hora da pressão, sempre libera a palavra de paz, sempre libera a palavra de confiança. Pensa nisso comigo rapidinho, Pessoas têm desejo por causa daquilo que elas veem. As pessoas têm um desejo por causa das coisas que elas veem. Se eu vejo uma pessoa dizendo, olha, eu comprei um carro e o desempenho dele é tanto, a autonomia dele é tanto e o custo dele é tanto. Se eu ver que ele usa muito e gasta pouco, porque eu vi ele tendo algo melhor, eu vou desejar ter algo melhor. Porque eu desejo ter aquilo que eu vejo nas pessoas. Por que tem pessoas que não têm desejo em servir a Deus, em se relacionar com Deus? Porque elas não veem com frequência pessoas do lado delas que vivem melhor do que elas. Porque no momento de pressão, tem alguém do lado dela que diz que é crente, mas se comporta igual ou pior do que ela. Irmão, no momento de pressão, o que as pessoas veem sair de você? Elas veem sair paz ou histeria? Domínio próprio ou crise de pânico? As pessoas são atraídas pelo que elas veem. Se tudo que elas fazem é olhar que tem alguém do lado delas que se diz crente, mas na hora do pânico, na hora do deserto, na hora do problema, reage igual a ela ou pior do que ela, para que eu vou ser crente? Para que eu vou ser crente? Eu quero ser aquilo, o que eu sei que é melhor. Se você indo na igreja está histérico desse jeito, com insônia, sofrendo desse jeito, se você não vive melhor do que eu e diz que está indo na igreja,
Para que eu vou na igreja? Então pense comigo, o que atrai pessoas para Deus é o que elas veem. Responda para você mesmo, seja muito real para você. Você pode ser crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro e ainda assim não habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma questão, do Altíssimo não é uma questão de quem é lavado no sangue. É uma questão de quem se move pela palavra. O sangue muda a sua posição, a palavra muda a sua condição. No momento de pânico, quando a pressão vem, você libera o que você recebeu, o que você guardou por muito tempo. 40 anos, pense nisso, 40 anos, já é difícil, irmão, você aguentar um dia, 1 hora do lado de uma pessoa que murmura, que reclama. Imagine você viver 40 anos do lado de um povo, em volta de 2 milhões de, não, 1.997.000, porque Moisés, Josué e Caleb não eram. Mas imagine você passar 40 anos no meio de um tanto de gente que só murmurava. É difícil você não começar a murmurar quando você está do lado de um murmurador. É difícil você não perder a paz quando você está do lado de uma pessoa histérica. Mas Moisés declara que existe um lugar chamado esconderijo do Altíssimo, que é um lugar que, se você entendeu corretamente, ele não te traz apenas a proteção física, como muita gente apenas usa esse salmo para poder trazer sobre a sua vida. Ele não traz apenas proteção para a sua saúde, mais do que isso. Ele traz proteção emocional, no qual você não vai ter medo do espanto noturno. Você não vai ter medo da ameaça que vem no teu ouvido de madrugada. Você não vai ter medo das ameaças que vêm ao meio-dia enquanto você está trabalhando, da seta que é sua. Você não tem medo de nada disso, por quê? Porque você aprendeu a habitar, fazer moradia, residência no esconderijo do Altíssimo. Agora a questão é, que lugar que é esse? Porque se é a igreja, então está mal, porque muita gente entra de um jeito e sai de um jeito. E o salmista deixa de forma clara que é impossível você entrar no esconderijo do Altíssimo e sair do mesmo jeito. Quem entra nele preocupado, sai dele em paz. Quem entra nele ansioso, sai dele confiante. Quem entra nele com dúvidas, sai dele com respostas. Mas onde que ele é? E há tanta gente que quer fala tantas coisas sobre onde é o esconderijo do Altíssimo, mas ele é muito mais simples do que a maioria quer ficar inventando. Esconderijo do Altíssimo, a habitação do Altíssimo. Ele habita no céu. Mas como que eu posso ir no céu? A Bíblia diz que Deus, ele habita em meio aos louvores. Sabe, quando você começa a louvar a Deus, você não sabe, mas o teu espírito, o teu corpo está presente na sala, você está fisicamente no lugar, mas o teu espírito, ele entra onde a Bíblia diz que é a morada de Deus. Ele habita em meio aos louvores, ele habita no meio do aleluia, ele habita no meio do glória a Deus, ele habita no meio do louvor. Sabe, nem todo mundo consegue acessar esse lugar, porque nem todo mundo consegue louvar. Porque para algumas pessoas louvar, principalmente para nós pentecostais, é algo que mexe com as emoções e é muito emocionalismo e é muita bobagem. A verdade é que se você perde a paz por conta de problemas, como é que você não quer que as tuas emoções sejam mudadas quando Deus traz resposta para você sobre os teus problemas? Se a ansiedade muda o teu humor, como que louvar a Deus não pode mudar o teu louvor, o teu humor? Se a notícia ruim muda o teu ânimo, como que louvar a Deus não pode mudar o teu ânimo? As pessoas querem hoje criar uma regra que eu louvo a Deus e é desse jeito, mas você sabe que não louvam, por quê? Porque você não tem mudança de disposição. E você que foi ensinado principalmente para esse povo, que é letrado demais e aplica de menos a palavra, não compreende que é impossível você louvar verdadeiramente e as emoções não serem afetadas.
Porque dentre tantas coisas que o louvor vai te fazer, a primeira delas é mudar sua disposição em relação ao que você está passando. Sabe, tem gente que entende que a gente louva a Deus porque a gente ama a Deus. A verdade, irmão, é que a gente louva a Deus mais do que por amor. A gente louva por necessidade. Porque a dor ela é tão grande que a gente sabe que o louvor libera como se fosse um bálsamo, um anestésico, é azeite sobre a nossa ferida. Então, não venha dizer que você entra no esconderijo do Altíssimo, sendo que Deus habita em meio aos louvores e na hora do louvor você tem dificuldade de louvar. Você nunca vai desfrutar de tudo que o louvor tem para te dar se você não entender o quão bom ele é. Você nunca vai desfrutar de tudo que o louvor tem para proporcionar se você não entender que muitas das vezes o que vai mudar o seu temperamento, o que vai mudar a sua disposição, o que vai te fazer ter alegria ou vontade de sair de casa, é o simples ato de você levantar as mãos para o céu e tirar um tempo de louvor a Deus. Não é à toa que alguns de vocês sabem disso. Você estava lá naquela reunião, estava lá naquele lugar, estava lá naquela situação complicada, gente à sua volta, e você estava oprimido, estava triste. Aí daqui a pouco você começou a ficar alegre, começou a ficar um pouco mais feliz. É porque no intervalo entre ir para o banheiro e voltar, você foi louvando a Deus, se trancou lá um pouquinho, pôs o fone, louvou a Deus. Você pediu 10 minutos de licença, foi lá e louvou a Deus. Aí você entrou no esconderijo do Altíssimo. Aí quando você entrou no esconderijo do Altíssimo, o Altíssimo trocou algumas palavras com você, você trocou algumas palavras com Ele, Ele falou algumas coisas para você, Ele te lembrou de algumas coisas que Ele falou, você falou algumas coisas para Ele, e aí você saiu diferente, porque é impossível você entrar no esconderijo do Altíssimo e sair do mesmo jeito. O problema é esse, é tanta gente que faz tanta coisa. Deixa o Salmo 91 aberto em casa, deixa ele aberto na mesa, Deus vai proteger. Isso é bobagem, isso é meninice. O que vai alterar é o quanto você habita, reside, faz desse lugar a sua moradia. Irmão, vou te falar uma coisa: você pode louvar a Deus cantando, você pode louvar a Deus declarando, você tem várias formas de louvar a Deus, mas não diga que você só louva a Deus na igreja e que você vem na igreja para louvar. Louvar a Deus tem que ser um estilo de vida, porque se você não faz do louvor a sua habitação, na hora do caos você perde a cabeça, na hora da peste perniciosa você é atingido, na hora da notícia ruim você perde a calma. E Deus diz para você de uma forma bem clara: existe um lugar onde você pode fazer moradia, no qual quando a notícia ruim vier, você não perde a paz. Quando a falência vier, você não arranca os cabelos. Quando você estiver passando por uma crise complicada, vier a morte do teu lado, vier a morte do outro lado, você não vai perder a calma. Por quê? Porque esse lugar, ele garante proteção para todas as áreas da sua vida, para o seu físico, para o seu espírito, para as suas finanças, para a sua família. Mas nem todo mundo consegue acessá-lo. Nem todo mundo consegue acessar. Alguns aqui já estão no esconderijo do Altíssimo. Outros aqui nunca estarão. Porque você tem dificuldade de fazer as coisas de Deus, mas você ainda quer receber as coisas de Deus. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo. Você precisa de um remédio. Onde que você vai comprar remédio? Que lugar que você vai comprar remédio? Diz para mim aí. Você vai aonde? Na farmácia. Você precisa comprar comida. Você vai aonde? No mercado. Aí quando você precisa de resposta, quando você precisa de paz, a maioria tem dificuldade de entrar no esconderijo. É um povo que ama demais a palavra e vive menos do que a palavra tem para proporcionar. A palavra declara do poder do louvor. Irmão, tem coisa que só acontece no meio do louvor. Deixa eu te lembrar algo. No meio do louvor, Deus fala mais alto. No meio do louvor, Deus fala mais alto. Quando os 5 reis precisavam de uma resposta e eles vieram para o profeta, a primeira coisa que o profeta fez, ele falou: me tragam um tangedor, me tragam um músico. E ele louvou a Deus. E no meio do louvor, Deus mandou a palavra, ele disse: façam covas no meio dos vales, porque as covas se encherão de água. Detalhe, vocês não vão ver chuva vindo, mas fiquem tranquilos, vocês não vão ver vindo, mas vocês vão ver o resultado. Vocês não vão ver a solução vindo, mas quando vocês abrirem o olho, a solução já vai estar lá. O que vocês precisam? Água. Sem água vocês morrem? Morremos. Então fiquem em paz.
no meio do louvor, Deus me disse: façam covas no meio desse vale, façam covas no meio da situação que você está, prepare muito mais, porque Deus fala mais alto em meio ao louvor. Deus fala mais alto. A minha pergunta não é se você louvou a Deus hoje, irmão. A minha pergunta é: com que frequência você vive uma vida de louvor a Deus? Porque tem tanta coisa ruim, sabe? Eu não estou te proibindo de nada, pelo amor de Deus. Não me acho que eu sou esse povo que está querendo fazer fama na internet. Mas eu não entendo você que passa mais tempo com dorama e menos louvando a Deus. E você tem problema que o dorama não vai resolver. Você ri, né, irmão? Porque você sabe que você passa mais tempo no dorama do que louvando a Deus. Deus não tem demora para responder, é a gente que demora para buscar. Deus não tem demora em responder, é a gente, sabe? Para de ficar ouvindo conversa de gente falida. Deus demora para responder, mentira, larga um monte de graça. Deus é rápido. Deus, Ele mesmo disse: meu braço não está fechado, minha mão não está fechada, meu ouvido não está tampado, eu ouço, a minha questão é: eu não posso entregar para quem não veio onde eu estou. Eu habito em meio aos louvores. Quer algo de mim? Vem onde eu estou. Precisa de algo de mim? Vem onde eu estou. Eu não vou vir até você, você vem até mim. Eu sou grande o bastante para ir até você o tempo todo. Eu já vim até você há mais de 2000 anos, quando eu enviei o meu filho. De lá para cá eu enviei o meu espírito, e eu não tenho que ficar descendo o tempo todo. Eu preciso que você entenda: eu é quem tenho que subir, eu é quem tenho que entrar na atmosfera de louvor, porque eu vivo a consequência da atmosfera que eu crio. Eu vivo a consequência da atmosfera que eu crio. Você vai ver que Jesus, em alguns momentos, Ele proibiu alguns discípulos de entrarem com Ele. Ele falava, na casa de Jairo Ele fez isso: você não, fica tudo para fora, agora você entra para cá. Por quê? Porque a atmosfera que eu crio vai determinar o resultado que eu tenho. Põe na tua cabeça: teu dia ele é ruim quando você não cria a atmosfera correta. Teu ano é ruim quando você não cria a atmosfera correta. E você não pode ficar sendo dominado pelas emoções. Não é as emoções, são as decisões que você toma de que você vai louvar a Deus. Você vai amarrar a tua carne, você vai vir se rastejando para a igreja, mas você vai louvar a Deus. E toda vez que você põe a sua carne debaixo do seu comando, você entra no esconderijo do Altíssimo. E essa é a coisa boa. Para quem acha que entrar lá só te faz dormir melhor, está enganado. Entrar lá te faz ter resposta que você não teve durante a mensagem, que você não teve indo em muita gente orando pedindo uma resposta, porque tem coisa que Deus não fará se você não adorar a Deus. Minha pergunta é: tem gente, irmão, aqui que entende isso, que sabe disso, que já viveu isso e acredita nisso? Porque se tivesse, você já estaria adorando a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha causa, obrigado pela minha situação, porque ainda que seja difícil, o Senhor vai usar esse problema para me abençoar, e eu apenas preciso que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer, porque eu não teria entrado num deserto se o Senhor não estivesse comigo. Se eu entrei no deserto, o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo, por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Vamos lá. Entende isso aqui? Entende isso aqui? Sombra. A minha sombra agora, ela está para frente. Agora, ela está para trás. Dependendo da movimentação do objeto ou da fonte de luz, a posição da sombra muda. Então eu não posso dizer que a sombra ela está para trás, porque a sombra pode estar na frente, ela pode estar do lado, às vezes ela está atrás, mas uma coisa é fato: se tiver luz, ela sempre vai estar em algum lugar. Sabe, é esse o ponto que ninguém entende da revelação do Salmo 91. O salmista diz: aquele que habita, aquele que entra onde Deus mora, onde Deus habita, aquele que direciona o seu espírito, aquele que entra no esconderijo do Altíssimo, aquele que acessa, porque você não pode acessar esse lugar se não for pelo louvor. Você não pode. Aquele que entra no esconderijo, ele descansa à sombra
do Onipotente. Ele descansa à sombra. A sombra no sol é um alívio. Moisés acabou de entrar no deserto. O sol escaldante está daqui para frente, por muito tempo, dominando o ambiente, porque não existe árvores, não existem nada, é tudo deserto. Mas ele escreve dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, não de qualquer um, mas do Todo-Poderoso, a sombra do Onipotente descansará. Ele não diz, ele descansará vendo o Altíssimo. Ele diz, ele descansará sentindo que o Altíssimo está não na frente dele, não atrás dele, porque às vezes Deus ele vai na sua frente, às vezes Deus vai atrás de você. Deus disse para Abraão: Abraão, sê reto e anda na minha presença, vai na frente, eu vou atrás. Às vezes Deus não vai nem na frente e nem atrás, às vezes Deus vai do seu lado. Mas uma coisa é fato, uma vez que você entra no esconderijo do Altíssimo, você sempre sabe, Ele está comigo. Para que eu vou temer o que me espera daqui para frente? Ele está comigo. Eu não sei o que me espera a 50 quilômetros, mas Ele está comigo. Eu não sei o que me espera no final de dezembro, mas Ele está comigo. Se eu me movi no louvor, eu tenho a paz, porque eu sei que Ele está comigo. Ele está comigo não porque eu o vejo, mas porque eu sinto a sua sombra, eu sinto o seu descanso. Você nunca vai amadurecer na fé enquanto você não adorar pelo que sente, porque ainda que você só sinta dor, se você começa a louvar, é impossível você não sentir a resposta de Deus chegando. Irmão, essa palavra é mais fácil do que mamão com açúcar, do que água com açúcar, mas isso aqui é para alguém que precisa entender que as coisas mais gostosas são as coisas mais simples. Você consegue entender que tem hora que você não vê, mas você sente. E como que você sente? Toda vez que você entra no esconderijo, toda vez que você entra no ramo da adoração, coisa que pouca gente consegue fazer, porque você não quer mudar a sua personalidade, você não quer, mas você quer que Deus mude a sua situação, você quer que Deus mude a sua causa. Mas como que Deus pode mudar a sua causa se toda vez que você vem adorar, você adora a Deus do seu jeito, é da sua forma? E Deus às vezes está dizendo: se você me adorar um pouco mais diferente, um pouco melhor, um pouco mais, sabe, com muito mais intensidade, se você se envolver um pouco melhor comigo na hora do louvor, você é um bom ouvinte da palavra, você ora bem, você lê a palavra, mas se eu ouvisse um pouco mais de aleluia, de glória a Deus, se eu te ouvisse um pouco mais dizendo que eu sou bom, que a minha benignidade dura para sempre, se eu te ouvisse mais dizendo o quanto você me ama, aí eu faria você sentir a minha sombra, e aí eu te daria descanso, e aí você poderia olhar para o teu deserto e dizer: eu não tenho razão para ter medo. Por quê? Porque uma vez que eu entrei no louvor, Ele está comigo. Uma vez que eu louvei a Deus, Ele está comigo. Louvei a Deus antes da reunião, vou entrar na reunião, Ele está comigo. Louvei a Deus antes de ir para lá, vou chegar lá e vou chegar em paz, porque Ele está comigo. Louvei a Deus antes da cirurgia, eu vou para o centro cirúrgico e vou em paz, porque Ele está comigo. Louvei a Deus antes da audiência, vou entrar na audiência e vou entrar em paz, porque Ele está comigo. Às vezes Ele vai estar na minha frente, às vezes Ele vai estar do meu lado, às vezes Ele vai estar na minha retaguarda, às vezes Ele vai na frente abrindo o caminho, às vezes Ele vai do lado me segurando caso eu caia, às vezes Ele vai na minha retaguarda me impedindo de cair. Mas uma coisa é fato: Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo, não porque eu li a palavra, não porque eu orei, mas porque eu fiz uma coisa que só verdadeiros crentes conseguem fazer. Eu dei a Deus a glória que lhe é devida. Eu adorei na hora da minha dor, eu adorei na hora da falência, eu levantei as mãos quando eu perdi tudo, eu disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é impossível eu não sentir a sombra do Onipotente uma vez que eu dei para Ele aquilo que Ele quer. Diz aí para alguém que está do seu lado: Ele está comigo. Diga de novo: Ele está comigo. Ele está comigo. Mais uma vez, diga para alguém que está do seu lado: Ele está comigo. Eu não sei em que nível Ele está, não sei se Ele vai na minha frente, não sei se Ele está do meu lado. Do meu lado Ele me conforta, na minha frente Ele abre o caminho, na minha retaguarda Ele me protege de outros ataques. Mas uma coisa é fato: Ele sempre estará comigo. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu
refúgio, a minha fortaleza. Refúgio é lugar de abrigo na hora da batalha. Fortaleza é lugar de estratégia para a batalha. Fortaleza é uma construção alta, porque você precisa enxergar a que distância o inimigo está de você. Fortaleza é um lugar alto, porque você precisa saber há quanto tempo ele está distante de mim. E sabe, o salmista diz: Ele, Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele quem me protege, e é Ele quem me informa o que está para acontecer. Oh meu Deus, agora é Ele quem me protege, e é Ele quem diz o que está para acontecer. Eu não vou saber o que vai acontecer baseado no horóscopo, baseado nas previsões do mercado, baseado na projeção da empresa. Eu sei o que vai acontecer baseado no poder que existe na adoração. Porque crente que louva a Deus recebe informação privilegiada, irmão. Ah, meu Deus da glória. Crente que louva a Deus começa a ver coisa que outros não veem. Crente que louva a Deus sobe na fortaleza e ele enxerga. Está vindo o diabo não vai me pegar de surpresa. Eu já estou vendo, eu já estou percebendo. Ao mesmo tempo, crente que sobe na fortaleza consegue olhar e falar: está chegando, falta poucas semanas e está chegando, falta poucos dias e está chegando, a melhor fase está chegando. Irmão, quem acredita nisso? Pergunta para alguém que está do teu lado: você está na fortaleza ou não, irmão? Você está conseguindo enxergar o que ninguém mais enxerga? Alguém olha para você e vê que você tem informação privilegiada? Porque ou coisa boa é você estar do lado de um crente que você sabe que ele tem informação privilegiada. Ele ouve o que ninguém ouve, ele vê o que ninguém vê. Você até fala: nossa, parece que ele estava em casa ouvindo a gente. Estava não, é que ele faz uma coisa que você não faz. Ele habita no esconderijo do Altíssimo com frequência. Ele não sai do louvor, ele acorda louvando, ele vai almoçar louvando, ele vai trabalhar louvando, ele deita louvando, e no sono ele descansa em Deus. Porque, oh meu Deus, ele disse: direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é meu escudo, não, meu refúgio, e a minha fortaleza, vírgula, nele confiarei. Primeiro ele começa dizendo: direi ao Senhor. Eu não direi do Senhor, eu direi ao Senhor. Eu não direi do Senhor. Eu não vou dizer para as pessoas, eu vou dizer para Deus o que Ele é para mim. Sabe, não tem coisa que mais dói em uma relação do que você amar uma pessoa e saber que ela te ama, mas você não ouvir dela o que ela sabe de você. A prova de que você está num relacionamento sólido e maduro é quando alguém consegue dizer: eu sei que você jamais faria isso, eu sei que você faz isso. Às vezes, tudo que Deus queria ouvir não era o que você fala para o mundo, mas é o que você fala para Ele mesmo. Às vezes, tudo que Deus queria era ouvir de você: diga para mim que eu sou a sua fonte de informação. Diga que você confia que o que eu te mostrei é verdade. Diga que você confia que eu sou sua proteção. Eu sei que você diz para os outros que eu sou o teu Deus. Eu quero ouvir de você: você consegue dizer para mim que você confia no que eu estou fazendo? Você consegue dizer para mim: eu confio no Senhor? Você consegue olhar para mim e dizer: não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio no Senhor. Eu sei que daqui a pouco o Senhor vai me proteger disso. Eu sei que o Senhor vai me mostrar qual é o teu plano por detrás disso. Mas ele continua e ele fala algo que esse é o ponto central de tudo que eu quero falar. Ele diz: Ele desfaz o laço do passarinheiro. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da pandemia, do vírus. Ele te livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é uma armadilha criada para prender o passarinho. É uma armadilha no qual o passarinheiro, o caçador, coloca um laço, coloca uma isca dentro, e quando o passarinho que tem fome, que tem necessidade, desejo, vê que ali está aquilo que ele quer, ele vai até lá, mas ele não sabe que aquilo ali não é Deus.
Porque alguns olham e falam, é Deus. Olha a oportunidade, é Deus. É um preço muito bom, é Deus. É uma oportunidade irresistível, é Deus. E não é Deus, é o passarinheiro. É Ele criando uma oportunidade para que você venha pisar no lugar errado. Ele te pega. Ele não vai usar uma jaula, Ele vai usar um laço. Por quê? Porque Ele quer que quando você tente bater voo, você até voe, mas não voa tão alto quanto voava. Oh, meu Deus. Ele não está nem aí de você voar. Já viu um passarinho já preso? Já viu um bichinho preso pelo pé? Ele bate asa e ele voa, mas ele não sai. Porque o diabo, ele não está muito preocupado em atrapalhar toda a sua vida. Se ele conseguir limitar a altitude do seu voo, ele já está feliz. Se ele conseguir te fazer não ir muito longe, ele está feliz. Se ele conseguir te fazer não ir muito longe nos seus sonhos, ele está feliz. Irmão, o diabo não quer te destruir, porque pense, se ele te destruir mesmo, e você morrer, você vai para o céu e você está no lucro. O diabo, na verdade, ele quer te fazer viver uma vida infeliz, no qual você vai tentar bater asas e alçar altos voos, mas você está preso no laço do passarinheiro, preso num contrato que não deveria ter assinado e assinou. Oh, meu Deus. Preso numa cilada que você não viu. Preso numa armadilha que você não viu. Se relacionou com quem não deveria e está lascado. E emprestou dinheiro para quem não deveria e está lascado. Eis a questão. Ele me livrará do laço. É fácil você acreditar que Deus te livra do laço. Quero saber se você acredita que Deus pode te livrar no laço. Porque te livrar do laço é falar, armadilha, sai. Te livrar no laço é falar, vem cá, deixa eu desfazer o que o diabo fez. Eu já estou acabando a mensagem, mas a minha pergunta é, você consegue acreditar que Deus consegue fazer você ser liberto quando tudo parece que já não tem mais jeito de mudar, quando parece que não tem mais jeito de ser resolvido a situação? Porque você assinou um contrato que não deveria, não leu uma cláusula que estava lá, e agora juridicamente você está cercado, juridicamente não tem como quebrar isso, mas eu sirvo um Deus que mesmo que não tenha lei para te defender, Ele faz abrir uma lei nova, Ele faz surgir uma lei nova para vir, meu Deus da glória. Eu sei de um Deus, irmão, que quando Ele não te livra do laço, Ele sabe te livrar no laço. É fácil Ele te livrar do câncer. Quero ver se você acredita que Ele vai te livrar do câncer, na mesa de cirurgia, no tratamento, meu Deus da glória. Eu não tenho lugar de te dar um glória mais alto, porque alguns aqui, Deus te livrou muito outros aqui, você pisou, o laço te pegou, mas a pergunta é, se você acreditasse que Deus iria te livrar você estaria em paz e dormindo, porque muita gente está terminando esse ano triste, abatido, porque você está vendo que o laço está te prendendo, você está preso numa situação que não consegue sair dela, preso num sócio complicado, Deus está falando aqui hoje, você está preso num sócio complicado, numa sociedade complicada, num lar complicado, numa situação, e você pergunta, Deus, será que o Senhor pode fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho a minha situação? Deus quer que você entenda, eu não vou melhorar um pouquinho a tua situação, eu quero resolver a tua situação, mas eu preciso saber se você já entrou no esconderijo do Altíssimo, porque uma vez que você entra no esconderijo, eu posso te livrar do laço, mas eu posso te livrar também no laço, eu posso te livrar da tempestade, mas eu também posso te livrar na tempestade. Quem acredita nisso, levante a mão e dá glória a Deus por 30 segundos, porque Deus vai te livrar no meio dessa situação. Se Ele não te impedir de entrar na sarça, Ele deixa você entrar na sarça, mas Ele entra junto com você e Ele te livra na sarça. Meu Deus. Não vai dar tempo de eu terminar. Eu termino o resto da noite. Último ponto. Assiste o resto da mensagem à noite que eu termino. Ele me livrará do laço do passarinheiro, do laço, da armadilha,
da armadilha que tenta prender minhas finanças, minhas emoções, da armadilha que quer derrubar o meu casamento, da armadilha que quer derrubar a minha vida. Mas a questão é, se Ele me livrará de algo que quer me impedir de voar, o meu maior problema é vencer o medo de voar de novo. Porque uma vez que você passou por quase uma coisa, você não quer tentar nada que te faça oferecer o risco de passar de novo por quase aquilo. Uma vez que você quase perde tudo, oh meu Deus, uma vez que você quase coloca tudo em risco, e Deus te livra, você fala, eu nunca mais vou, eu vou arriscar. Por que Deus te libertaria de um laço, se Ele não quisesse que você voasse de novo? Por que Deus te libertaria? Por que Deus te libertaria de uma falência, de uma doença, de uma crise, se Ele não quisesse que você arriscasse, batesse asas e voasse de novo? O maior problema não é Deus te libertar do laço, mas é você se libertar dele. Porque tem gente que o laço já foi desfeito, mas ele ainda está na tua mente. Ele ainda diz, não tente. Você viu o que deu? Lembra de 5 anos atrás? Ah, esquece. Você amou e se decepcionou. Casou e deu errado. Eu nunca vi Deus libertar alguém que Ele não tivesse ainda uma obra para fazer na vida dessa pessoa. Eu já terminei. Eu nunca vi Deus libertar alguém que Deus não tivesse uma obra para fazer na vida dela. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que Deus não é Deus de desperdício, e Ele não vai dar vida para quem Ele já não tem mais nada para fazer. Peraí, eu perdi alguém. Irmão, você pode pedir para Deus vida o quanto quiser. Se Deus acabou o propósito na tua vida, já era, sobe, acabou. Há uma razão para Deus ter te liberto. Há uma razão para Deus ter te livrado de tanta coisa que deveria ter destruído. A razão é essa: eu te libertei, eu te livrei desse laço que queria te diminuir o seu potencial, diminuir sua atitude, para que você voasse mais alto. Por quê? Porque eu ainda tenho uma obra para fazer na tua vida. O meu problema é, depois que eu te libertei, você ficou com tanto trauma do passado que não quis mais voar. E do que adianta Deus fazer o que Ele faz? Alguns aqui Deus te libertou de perder tudo na sua vida. Deus te impediu de perder o seu casamento, o seu filho, a sua filha. E o maior desafio que você tem num final de ano como esse é entender que 2024 está chegando, e você não pode chegar lá com o laço ainda em você. O laço já foi desfeito, mas você ainda traz ele na sua mente. Você ainda tem medo de bater asas. Aliás, quando aparecem oportunidades, você fala, eu acho que é isca, eu acho que é armadilha. Porque aquela grande oferta, aquela grande oportunidade, aquela grande promoção, da última vez que eu fui, eu me dei mal. Mas quem disse que tudo que aparecer de bom é armadilha? Eu termino com essa palavra. A coisa mais complicada quando a gente fala de portas abertas é entender que toda porta que Deus abre, uma segunda se abre, a de Deus e a do diabo. O diabo quer que você se confunda e abrace a oportunidade errada. E chega um momento em que você aceitou tanta oportunidade errada que você começa a diminuir o seu voo, e você fala, Senhor, se é bom demais, o santo desconfia. Se é bom demais, tem caroço nesse angu. Sabia que as maiores bênçãos que Deus vai te dar são bênçãos tão grandes que vai ser difícil você explicar e acreditar que chegou e como chegou na tua vida? A gente está acostumado a ter previsão de bênçãos. Está chegando, tem bênçãos que vêm do nada, telefonemas, e-mail.
do nada. E quem não se libertou de algo que Deus já libertou? É alguém que vai olhar e vai falar: é isca, é armadilha, e Deus está falando: não é. O sangue de Jesus é o que nós celebramos nessa manhã, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal, de toda peste perniciosa. Mas sabia que o sangue não nos protege de tudo? Há uma parte que o que te protege é a palavra. O sangue te protege dos demônios que querem te atingir, da enfermidade, da doença. Mas a palavra protege você de você mesmo. Quando você conhece o que Deus diz na palavra dele, você entende que existe um tipo de proteção que eu não vou ter, a menos que eu alinhe a minha mente com a palavra de Deus. Que tipo de proteção é essa? Entender que eu passei por grandes coisas no passado, complicadas, e Deus me livrou de muitas. E existem grandes oportunidades que Deus está me dando, e eu não posso achar que isso vai me fazer voltar a viver aquilo. Se Deus desfez o laço, por que você não volta a voar? Se Deus desfez o laço, por que você não volta a sonhar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Espera aí, você não pode crer no amanhã se não houvesse alguém no amanhã. Você não pode crer que semana que vem, mesmo que você não saiba de onde virá o socorro, a provisão, você não pode crer que semana que vem será uma semana de bênção se não tivesse ninguém te esperando lá. Aí você canta que você crê no amanhã, mas o amanhã só pode ser vivido por quem se movimenta. Meu querido, você pode começar um dia novo e não viver um novo dia, se você continuar preso no que houve. Você pode começar um ano novo, um mês novo, e não viver um tempo novo, se você tiver se você continuar preso no que houve e falar: eu não vou mais arriscar, não vou tentar. Sabe, Salmo 91 é mais do que uma declaração de proteção física. É uma declaração de que você tem que voltar a fazer o que você fez antes, deu errado, mas Deus te libertou do que deu errado, e você tem que voltar a fazer de novo. Por quê? Porque no amanhã Deus já está te esperando, e se Ele está com você, volte a voar. Quem disse para você que você vai cair numa armadilha de novo? Tudo é em conjunto. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele me protege, Ele me diz o que está para acontecer. Se Ele me diz o que está para acontecer, quer dizer que se eu bater asas e voar de novo, Ele pode me dizer: armadilha, porta, pode ir lá. Armadilha, laço, laço, porta, pode ir lá. Deus fala muito mais alto na adoração. Quando você participar da ceia hoje, tire um momento seu e agradeça a Deus e louve a Deus. E peça: Senhor, me ajude a voltar a voar. Me ajude a voltar a sonhar como eu sonhava. Porque tudo que veio de ruim para mim, o Senhor já desfez. Quantos aqui tem razão para voltar a voar? Porque você sabe que Deus te livrou de muita coisa. Quantos aqui sabem que você gastou muito tempo negociando, querendo que coisas boas viessem até você, mas você tem que ir até elas. Você vai ter que arriscar de novo, vai ter que começar algo novo de novo, vai ter que ter muito mais fé do que teve. E hoje Deus veio para te dar essa resposta dizendo: se eu te libertei, volte a voar. Quem tem razão para agradecer a Deus por isso? Levante a sua mão e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque você precisa voltar a ser aquela, sabe, a última palavra que eu trouxe nesse altar foi: você tem que varrer a casa e voltar a ser quem era. Hoje Deus está te falando: eu sou com você, eu estou com você. Volte a voar, volte a voar. Eu desfiz o laço, volte a voar. Tudo na sua vida já foi mudado, menos a sua mentalidade. Volte a voar.